Curso Fé, lição de número 8, o tema é Mais que Vencedores. Após termos aceitado o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, devemos tê-lo também como o padrão, o exemplo a ser seguido. Em seu ministério terreno, Cristo foi vencedor em todos os sentidos. De fato, ele jamais perdeu uma só causa. Tudo o que realizava aqui na terra era por nós, e em todas as batalhas simplesmente mostrava que era Senhor. Ele veio para dar-nos o exemplo, como se estivesse dizendo: vejam bem, é assim que vocês têm de agir. Faço o que eu faço, pois deste modo terão o sucesso que eu tenho. Então veja, peraí, vou perguntar para você: você quer ter sucesso? Quem quer ter sucesso? Só obedecer a palavra. Ele deixou o exemplo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala lá na primeira carta aos Coríntios, você que tem caneta aí, dá para você anotar no seu estudo, capítulo 11, versículo 1, olha o que ele diz ali, coloca para mim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, não tem no estudo, eu que estou acrescentando, diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele conviveu com Jesus? Não, ele não conviveu com Jesus. Mas veja, ele teve um encontro com Jesus, ele teve um encontro com a palavra. É a mesma coisa hoje. Quando eu digo aqui, ele não conviveu com Jesus, ele não teve ali, ele não foi discípulo de Jesus ali quando Jesus estava aqui nessa terra. Amém? Então agora veja, é a mesma coisa nós, você. E o que Jesus deixou para mim e para você hoje? A palavra. Se você quer ser vencedor ou vencedora, é só você praticar a palavra. As portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, a sua família vai ser salva, você vai ver ali as bênçãos sendo liberadas. Então eu vou fazer o que está escrito. Mas aí vamos lá, continuando. Ameaças e perseguições. Depois de ter mandado matar João Batista, Herodes decidiu estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus trouxeram ao mestre a notícia das intenções daquele caudilho. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Lucas capítulo 13, versículo 31 e o 32. Veja, olha que interessante. Jesus recebe uma notícia, ele é pressionado ali para ele fugir. Ele fugiu? Ele permaneceu. A Bíblia diz aqui, também não está anotado, Eclesiastes 10:4. Eu estava anotando aqui antes de entrar nesse culto. Olha o que diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o que? O teu lugar. Pastor, está se levantando o espírito do governador. Uma perseguição é em casa, é uma perseguição na vizinhança, é uma perseguição no trabalho. Não vou deixar o meu lugar. Você não tem que deixar a sua posição, independente do que os outros estão falando. Não deixe a sua posição. Jesus falou: não, eu vou ficar aqui. Eu vou cumprir aqui o que eu tenho que cumprir. Continuando, vamos lá. Essa é a atitude que o Senhor espera de todos os seus, mesmo diante da maior ameaça em relação às perseguições que nos sucedem. E ele nos ensinou, olha lá o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então veja, olha que interessante, bem-aventurado aquela pessoa que passa por perseguição. As perseguições vão vir, como eu disse, às vezes casa, família, às vezes trabalho. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou permanecer firme. Então a pessoa que passa por perseguição, pela palavra, a Bíblia diz que ela é bem-aventurada. Ele diz para exultar, para se alegrar. Continuando, vamos lá. Doenças e enfermidades. Diante de todos os tipos de doenças e enfermidades,
O Senhor Jesus se colocava como mestre. Ele sabia que o Pai lhe havia confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo, e uma a uma o Senhor desfazia. Lucas capítulo 4, versículo 40, diz assim: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermo de várias doenças, lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Para que fossemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele as sofreu em seu próprio corpo, levando todas elas, para que jamais tivéssemos de sofrê-las. Isaías 53, o versículo é o de número 4 e 5, diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflitos e feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Está lá então, peraí, a doença não me pertence. Da mesma forma que a perseguição se levanta contra mim e contra você, eu não posso deixar o meu lugar. A mesma coisa é a doença. Se ela vier, eu não vou deixar o meu lugar, eu não vou deixar a palavra. Eu não vou aceitar aquela situação, independente do que o médico diga. Você tem que permanecer firme, permanecer na palavra. Eu me lembro um caso, até a irmã estava comentando comigo ontem. Eu fui fazer uma visita no Hospital do Câncer. Uma irmã nossa aqui da igreja estava passando por uma batalha. Ela reuniu várias pessoas lá, o povo estava me esperando para receber a palavra, para receber a oração. E foi bonito o que Deus fez ali. Teve um caso que me chamou a atenção. Uma senhora, que ela estava, o câncer se espalhando no corpo dela. Eu nunca tinha visto aquilo daquela forma. Ela arrancou um braço, que ela arrancou aqui em cima, aqui ó, tudo. E já estava para arrancar o outro braço, já estava pronto para fazer uma outra cirurgia. A gente fez a oração da fé, para a glória de Deus, se eu não me engano, 2 dias depois, a mulher saiu do hospital bem, para a glória de Deus. Não precisou amputar o braço. E fora o caso do testemunho dessa outra irmã, que ela logo mais vai vir contar aqui, bonito, viu? Coisa grande que Deus está fazendo. Então mesmo a doença se levantando, você não pode deixar o lugar, por isso é importante você ouvir a palavra. Eu estava falando com um amigo agora, desesperado de uma batalha que ele estava passando, e ele não está aqui mais com a gente, ele pegou uma transferência, ele pediu um atendimento. Eu falei: meu amigo, você falou com o seu pastor? Você está indo na igreja? Ah, pastor, mas não tem jeito. O que você está ouvindo? Olha a importância de você vir para a igreja e ouvir a palavra. Às vezes a pessoa não vem para a igreja, não presta atenção na palavra. Quando a luta se levanta, ela vai correr, ela vai fugir, ela se desespera. Então quando você sabe o que Deus está falando com você, Deus está falando: vai, continua lutando, você vai continuar lutando. Então é importante você vir à igreja, porque às vezes se levanta uma perseguição, às vezes se levanta uma luta na sua saúde, ou às vezes na saúde de um familiar seu. Então você tem que permanecer firme, sabendo que Jesus ele já te deu vitória ali. Sobre todas as doenças você já é mais que vencedor. Mas as perseguições também eu sou mais que vencedor. Mas aí tem mais, vamos continuar. Ele fala sobre outra situação: tentações e demônios. Demônio existe? Existe. Para quem não acredita, existe. Tentações. Ninguém será tentado por Satanás na mesma proporção que aconteceu com o Senhor Jesus. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou de todos os meios, mas não conseguiu derrotar o nosso Salvador. E por que ele não conseguiu derrotar Jesus? Vamos ver aqui. Porque Cristo se firmava na palavra de Deus e com ela resistia ao inimigo. Está aqui o segredo. Esse é o segredo. Veio a tentação, eu vou ficar na palavra. O diabo está usando uma pessoa, eu vou ficar na palavra. Eu não vou temer. Eu tenho uma palavra de Deus, então eu vou ficar firme. E às vezes, volto a dizer, tem pessoas que se desesperam, às vezes em ameaças, perseguições. No outro caso, você viu a doença, mas aqui também nós estamos falando agora sobre demônios, mundo espiritual, vai vir a tentação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma palavra para lutar. Ele diz: o Senhor deixou o maligno tentá-lo e o venceu, para dar-nos exemplo de que nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno, e principalmente para socorrer-nos em todas as tentações. Hebreus capítulo 2, versículo 18, está escrito: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, e pôde socorrer aos que são tentados. Cristo Jesus sofreu outras fortes tentações,
além daquelas, que suportou ao jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, e venceu todas elas. Então veja, teve a primeira tentação no deserto, onde Jesus estava ali 40 dias e 40 noites. Quando acabou ali o propósito, o diabo veio tentar Jesus, e aí Jesus venceu ele com a palavra. Mas logo depois também teve outras tentações. Vamos ver aqui, continua dizendo assim, ó, veja, a Bíblia afirma que ele foi tentado em tudo. Olha lá, a Bíblia afirma que ele foi tentado o quê? Em tudo, porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. As Escrituras apresentam o relato de um ataque direto do inferno ao Senhor, e mais uma vez Jesus provou ser vitorioso. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Lucas capítulo 4, versículo 33 até o 35. A Bíblia declara que se tratava de um homem possuído por um espírito, ao qual exclamou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Versículo 34. Repare que o demônio falou no plural. Ele certamente representava todo o inferno, e era o porta-voz das legiões malignas, e estava tentando confundir Jesus. Olha que interessante isso aqui, ó. Pega isso aqui. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de uma situação. Eu já contei aqui para vocês, alguns irmãos já ouviram, no início da minha conversão, quando você vê aqui ele falando, ó, tinha uma legião de demônios ali. Às vezes tem uma legião de demônios dentro de uma só pessoa. É terrível. Só quem já viu isso, é algo sobrenatural. Eu lembro desse caso, foi no início mesmo, eu nunca tinha expulsado um demônio sozinho. Estava eu e um amigo, que eu sempre comento aqui dele, o pastor Fernando, e a gente evangelizando na rua, a gente costumava levar essas pessoas para dentro de casa e orar por elas dentro de casa. Teve um caso que a gente pegou um rapaz, e nós levamos ele para dentro da minha casa. A gente tinha uma garagem lá, eu tinha um comércio no tempo, era novo convertido, e eu lembro que o pastor começou a expulsar o demônio. Ele era obreiro, assim como eu também estava começando na obra também, mas nunca tinha expulsado o demônio. Eu me recordo que o demônio catou ele aqui pelo braço, pela colarinho, e levantou ele no alto. Aí eu só via os pés dele balançando. Eu falei: e agora, meu Jesus, o que eu vou fazer? Vocês sabem o que eu fiz? Eu me escondi de trás da prateleira. Fiquei escondido, sério. Não sabia o que fazer. Falei: agora, vou fazer o quê? E lá o pastor, lá e o demônio catando ele, jogando ele de um lado para o outro. Falei: meu Deus do céu, e agora? Eu só me lembro que ele falou assim: Leandro, pega um pouco de água na sua mão. Foi uma direção que Deus deu para ele ali. Eu fui lá e peguei um pouco de água e foi indo. Na hora que eu cheguei perto, aquele demônio olhando para mim, ele já começou a se tremer. O demônio se tremia. Eu não falei nada, o demônio se tremendo. Eu chegando perto, ele se tremendo. Eu falei: opa, peraí, ele está com medo de mim. Antes eu estava com medo dele, agora eu estou vendo que ele está com medo de mim. Então a situação mudou. Incrível. Aí o que aconteceu? Ele soltou ali o pastor, e aí na hora ele caiu no chão. O demônio caiu no chão, e ele ficou rodando. E eu fui chegando perto dele, mas o que me chamou a atenção? Ali as vozes. Nunca tinha visto um negócio daquele. Ele falava muito rápido, ele mudava de voz muito rápido. Ele fazia voz de mulher, voz de criança, e ele ficava gritando. Eu lembro até hoje que ele fala: perdi papai, perdi. Só que era muito rápido, era muitas vozes, era centenas de vozes ali, mudando, muito rápido. E eu olhei assim e falei: meu Jesus. E quando eu coloquei a mão na cabeça dele, ele começou a se queimar. Aí na hora expulsamos o demônio daquele homem. Mas para você ver, às vezes é uma legião que está dentro de uma pessoa. Quando ela se manifesta é porque está saindo. Sabe qual é o problema? Quando ela fica lá escondida, ela vai destruindo a vida das pessoas aos poucos. Aí fora tem um monte de pessoas assim. O demônio não se manifesta, mas está dentro dela, destruindo a vida dela aos poucos.
levando ela para as práticas erradas, acabando com o corpo dela. Como eu estava vindo aqui, eu vi uma jovem, e eu olhei para minha esposa e falei: olha o que o diabo faz na vida de uma pessoa. A pessoa se marca toda, ela marca o rosto, marca tudo, fura a orelha, fura nariz, estica a orelha, sabe, ela rasga a boca. Meu irmão, cada coisa, você vê, o que é isso? É demônio, é demônio. Ele destrói o templo do Espírito Santo. Você pode ter certeza, você colocar a mão na cabeça de um jovem desse, manifesta demônio. Manifesta o demônio ali. É triste você ver a situação que ele fica, quando o demônio entra na vida da pessoa. E muitos estão acontecendo isso. Às vezes filhos de irmão dentro da igreja estão fazendo isso. É terrível. Nós temos que orar para mandar esse mal embora. Olha o que diz aqui, continuando, vamos lá para finalizar. Primeiro afirmou que aquele era o seu lugar de agir, e que portanto estava fazendo o que era seu direito. Jesus não lhe deu resposta. A seguir, o demônio procurou confundir o Senhor Jesus, dizendo que ainda não havia chegado vira a página aí, o tempo de sua destruição. Vamos para outra página. Novamente o Senhor não entrou em diálogo com ele. Tem que falar com o demônio não. Ousado, o espírito maligno fez sua última investida, e ele declarou que Jesus é o Santo de Deus. Agora começou a elogiar, porque ele disse aqui. Por que ele disse aquilo? Porque sabia que, como Deus, o Senhor não podia agir livremente aqui na terra. Ele não tinha o direito legal. Ela fora dada ao homem, o qual, com a desobediência e o pecado em Adão, perdera para Satanás o direito de governá-la. Por isso o diabo foi o príncipe deste mundo até a vitória de Cristo na cruz do Calvário. O demônio estava insinuando que o Senhor Jesus não tinha vindo em carne, que ele estava ilicitamente agindo no mundo. Contudo, tal acusação era falsa, pois Cristo entrou pela porta, viu? Ele entrou pela porta e não pela janela, como um ladrão, que é nascido, que é o nascimento humano. Ele deixou sua glória, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículo de número 7. Após ter ouvido todas aquelas mentiras do porta-voz do inferno, o Senhor agiu, ensinando-nos o que fazer com o inimigo. Ele mandou que o diabo se calasse e saísse daquele homem. Então a legião teve de sair sem fazer mal algum àquela pessoa. Você vê, ele vem para tentar nos enganar. Por isso a importância de você conhecer a palavra. E outra coisa, não tem que ficar conversando com o demônio não. O demônio, você vai sair e pronto, e acabou. Ele tentou falar para Jesus: ó, Jesus, você está aqui, mas você é ilegal aqui, viu? Você não é o filho de Deus, você não pode estar aqui não. Mas o Senhor Jesus, ele entrou pela porta. Ele entrou pela porta, ele não entrou pela janela. Ele veio como homem, ele nasceu de uma mulher, e ele teve ali a autoridade para mandar aquele demônio embora. Vamos lá, para finalizar. Mais do que vencedores. Como vimos em Romanos 8:37, a palavra de Deus nos garante que em tudo somos mais do que vencedores. Porém, para que isso ocorra, é importante o cristão saber qual é a sua condição diante de Deus, do diabo e de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e privilégios. Após o Senhor Deus ter criado os céus e a terra, e do pó da terra ter feito o homem, ele o abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vemos por esta afirmação da palavra que o homem era originalmente mais do que vencedor sobre todas as circunstâncias. Foi assim que Deus o fez. Interessante, veja, Deus fez o homem para viver doente, para viver cheio de dor, para viver na miséria, no fracasso, cheio de demônio? Não, Deus fez o homem para quê? Para dominar. Deus nos deu poder para dominar. Você vê aqui que desde o início o homem foi feito para dominar, não para ser dominado. Mas através do pecado,
da desobediência à palavra, a pessoa se torna escrava do diabo. Você pode saber, toda pessoa que ela é desobediente à palavra, ela é escrava do diabo. Ela é escrava do diabo. Pode parecer que não, mas ela é escrava do diabo. Quando o diabo pedir algo para ela, ela vai fazer. Então não posso desobedecer a palavra. Porém ele errou, traindo o Senhor, e por consequência do pecado cometido, deixou de desfrutar da presença divina. Está falando do Adão. Ele errou, deixou de desfrutar da presença divina, de desfrutar do melhor. Satanás então passou a ter o direito de estar no mundo e de ser o seu Deus. Assim ele ficou reinando no mundo até que fosse destronado pelo último Adão, o Senhor Jesus. Graças a Deus isso já ocorreu, porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Assim também assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e o versículo 45. Veja, o primeiro errou, mas o segundo acertou. O primeiro entregou a chave da vitória, mas o segundo foi lá e resgatou a nossa chave. Amém? O primeiro entregou todo o domínio nas mãos de Satanás, e o segundo homem, Jesus, ele veio para nos devolver o domínio. Hoje eu e você, nós temos autoridade sobre o demônio. Não é só pastor que ora não, você também tem autoridade. Você pode repreender o mal, amém? Essa autoridade foi dada a você. Se a palavra do Senhor declara que tudo já foi feito, não temos mais de nos submeter ao diabo, nem aceitar o sofrimento. Além disso, somos considerados pelo Pai como idôneos, capazes para participar de suas bênçãos. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, capazes, para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus espera que aceitemos essa nossa condição e que passemos a agir como mais do que vencedores. O diabo sabe que essa é a nossa real situação e que ele tem de obedecer a todos os que descobrem essa verdade, independente de quem seja o diabo. Eu falava aqui semana passada, a gente tem que dar muito crédito para o diabo. Tem pessoa que dá muito crédito para o diabo. Ontem eu estava conversando com um amigo e eu vi que ele estava dando muita força para o diabo, muito crédito. O diabo fez isso, não sei o quê, sabe? Eu falei, não, mano, para com isso. O diabo foi um derrotado, ele está derrotado. Ele já foi vencido. Eu não tenho que dar crédito para o diabo, não. Eu tenho que agir ali como mais que vencedor. Independente de qualquer coisa, você tem que saber que o diabo ele já foi vencido na cruz. A doença, nós somos mais do que vencedores sobre as perseguições, sobre as doenças, sobre as tentações, sobre os demônios. Nós já somos mais do que vencedores. Mas tem pessoas que ela age como uma derrotada, como uma perdedora, sabe? Ela dá muito poder ao inimigo. Mas é isso, é tanta luta, é batalha, é isso, é aquilo, é tanta perseguição. Não, irmão. A gente tem que viver de vitória em vitória, de glória em glória. Na hora que a batalha se levanta, sabe o que eu faço? Eu tenho que dar risada. Mas por que eu dou risada? Porque eu sei que quem anda com Cristo, o final de tudo vai ser o quê? Vitória. Acabou. Então o diabo fica doido quando ele traz uma tentação, uma luta, uma batalha, e você sorri. Você se alegra, ele fica doido. Mas por que ele está sorrindo? Por que ele está assim? Eu mandei uma tentação, estou tentando contra ele, era para ele estar desanimado, para ele estar reclamando, para ele estar murmurando. E será que nós estamos fazendo isso? Ao invés de glorificarmos a Deus? Aí vamos lá, continuando. Ser mais que vencedor é glorificar a Deus. A Bíblia diz: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre. Como, pois, poderemos ser considerados mais do que vencedores se estivermos sendo consumidos por moléstias,
as quais a Bíblia garante que não pertencem a nós, pois Jesus já os levou. Também temos de ordenar que todo pecado saia do nosso espírito, porque do contrário será impossível ser mais do que vitorioso. A nossa redenção ou libertação, ela é real. Somos territórios libertos. Portanto, a escravidão sobre a nossa vida terminou. O poder do diabo findou. Agora temos um novo Senhor, que nos comprou para Deus e nos fez mais do que vencedores. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, gosto muito desse versículo, não está aí no seu estudo, mas está aqui no telão, diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. É triste, irmão, a gente vê pessoas voltando para a perdição, é muito triste. Eu estava contando aqui, às vezes você vê casos de pessoas que ela vem para a igreja, precisa de uma libertação, aí Deus usa o pastor, usa o obreiro, a pessoa é liberta, aí daqui a pouco você procura a pessoa, cadê a pessoa? Ela não está na igreja. Aí sabe o que acontece? Naquele dia que ela veio aqui, sai um demônio que estava arrebentando com a vida dela. Ela vai lá para fora, ela não busca mais a Deus. O que o demônio faz? Ele volta. Só que ele volta sozinho? A Bíblia diz que ele volta com 7 pior. Era melhor que aquela pessoa não tivesse vindo à igreja. Aí ela vem para a igreja, a coisa melhora, ela some, ela desaparece. Aí ela dá lugar do diabo. Ele está falando: se eu encontrar a casa vazia, eu vou voltar. E ele volta para destruir. Então foi para a liberdade. Ele diz: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Para que voltar? Para que, irmãos? E tem pessoas voltando, e às vezes coloca a culpa nos outros. Ninguém é culpado pela minha derrota, irmão. O maior culpado pela minha derrota, se tiver derrota um dia, não vai ter, em nome de Jesus, sou eu mesmo. Ninguém é culpado. Não adianta falar assim: mas foi o fulano, foi o ciclano. Ninguém é culpado. O maior culpado pela derrota da pessoa é ela própria, porque você já é vencedor. Irmãos, está escrita a sua vitória. Guarde isso no seu coração. A sua vitória está escrita aqui na Bíblia. Mas você está crendo nisso? A minha vitória está escrita aqui, independente do que os homens mostram, está escrito. Então eu tenho que agir ali como mais do que vencedor. Vamos lá, para finalizar aqui, a nossa condição, amém? É aqui, né? É isso mesmo, a nossa redenção, é isso mesmo. A nossa condição. Nas lições anteriores, temos aprendido que somos nós que fazemos a diferença, que é a nossa atitude que define o que realmente somos. Logo dizer simplesmente, guarda isso aqui, presta atenção nisso aqui, viu? Presta atenção. Logo dizer simplesmente que em tudo somos mais do que vitoriosos, está falando, sou mais que vitorioso, mas não agir segundo as Escrituras, não adianta. Ao contrário, faz com que sejamos vistos como mentirosos. Tome agora mesmo a palavra do Senhor ao pé da letra e declare-se mais do que vencedor em qualquer situação. Você já foi considerado pelo Pai como idôneo, capaz. Portanto, use os seus direitos e não deixe mais o diabo enganá-lo. Tudo depende de quem? Diga assim: depende de mim. Amém? Depende de vocês. Tudo depende de você. Aí continuando, vamos lá para finalizar. Agora é a sua hora. Assuma a sua posição no mundo espiritual e seja para a glória de Deus mais do que vitorioso. A minha briga não é contra o homem. Tem pessoas brigando contra pessoas, está lá, vai perder. A nossa briga, ela é o quê? Espiritual. Então o diabo, ele vai querer fazer o quê? Com que você vá para o mundo carnal, você fique discutindo, fica batendo boca com os outros. Não vou bater boca com ninguém não. Você começa a bater boca, você se rebaixa. Um filho de Deus não pode se rebaixar. Você vai para a oração. O filho de Deus fecha a porta do quarto e vai para a oração, porque é ali que você vai ter sua vitória. Amém, igreja? Se você está aqui hoje, está batendo boca com os outros, está errado. Você não tem que bater boca com ninguém não, tem que entrar em oração e determinar: diabo, você vai sair.
Só para finalizar aqui, eu conto um caso, sempre isso aqui ficou marcado no meu ministério. Me lembro de uma irmã da igreja, que apareceu umas vezes há 10 anos atrás aqui. Eu me lembro que eu postava algumas coisas, essa irmã me perseguia. Ficava ali direto, falando, me perseguindo. Falei, caramba, eu vou ligar para essa mulher. Mulher não vem para a igreja, entra nas minhas redes sociais. Fala, você está entrando nas minhas redes sociais. Aqui as minhas, eu não entro nas suas redes sociais. Por que você vai ficar? Eu não quero saber, eu não vou debater. Só que aquilo estava me perturbando, irmão. Estava me trazendo perturbação. Direto a mulher ali, direto ela entrando. Teve um dia, um sábado, que eu estava em casa e Deus falou, até quando você vai aguentar isso? Até quando? Você não vai mandar o demônio que está na vida dela embora, não? Não, foi de Deus aquele negócio. Eu falei, amém. Fui para o meu quarto, minha esposa estava fazendo o almoço. Eu entrei na presença de Deus e falei, Senhor Jesus, aonde essa mulher estiver agora, eu te peço, manda anjo do Senhor lá. O demônio que está usando ela para me perturbar, para entrar nas minhas redes sociais, você vai sair da vida dessa mulher agora em nome de Jesus Cristo. Irmãos, incrível. Parece brincadeira, mas não é. Essa mulher, não deu alguns minutos, ela começou a dar glória a Deus nas minhas redes sociais. E graças a Deus ela desapareceu. Nunca mais me perturbou. Agora tomara que ela esteja feliz. Quando eu digo graças a que ela esteja feliz, esteja liberta e esteja bem, amém? Mas graças a Deus, porque estava complicado o negócio. Imagine se eu ligasse para ela e ficasse batendo boca, ia adiantar? É o que o diabo quer, irmão, que você fique batendo boca, que você fique discutindo, você vai perder. Você vai perder. Agora quer vencer? Entra agora em batalha. Nós vamos entrar em oração agora para você vencer. E lembrando, o diabo não pode mais tocar em você, não pode tocar na sua vida. Você tem autoridade, você que está aqui hoje, dependente. Pastor, eu estou assistindo o senhor hoje pela primeira vez. Então hoje, Deus está te dando autoridade para você mandar o mal embora e vencer agora essa batalha em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, deixa a sua folhinha de lado aí, em nome de Jesus. Você que está em casa também, fique à vontade, nós vamos fazer a oração agora. Feche os seus olhos, levante suas mãos agora para o alto. Deixa eu só perguntar para vocês, vocês ungiram as mãos quando vocês entraram? Faltou alguém ungir? Se faltou, eles levam para você ali a bandejinha para você ungir a mão. Em nome de Jesus. A gente está lá baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 11, onde a Bíblia diz que e Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, ele operava milagres extraordinários, e Deus pelas suas mãos vai operar milagres extraordinários, amém? Você crê nisso? Então levante suas mãos agora para o alto, feche os seus olhos em nome de Jesus. Você que está em casa também, levante suas mãos, essa bênção é para você também. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos aqui a Tua palavra, e nós entendemos que sobre todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. O mal já não pode, meu Deus, contra nós. Ele não pode nos destruir, porque ele já foi destruído. Ele não pode nos derrotar, porque ele já foi derrotado. Meu Deus, nós vamos permanecer firmes na palavra. Tua palavra diz, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Pode vir as ameaças, as perseguições, as doenças, as enfermidades, as tentações, os demônios. Sobre todas elas nós já somos mais do que vencedores. Sobre a depressão, sobre a ansiedade, síndrome do pânico, é o câncer, a doença que o médico diz que não tem cura, é mentira, diabo. Nós não aceitamos esta situação. Jesus, as mãos destes meus irmãos estão consagradas. Eles consagraram ao Senhor, eles ungiram as mãos agora. E eu te peço, Senhor, que pelas mãos destes meus irmãos, tanto que estão comigo aqui na igreja, quanto os que estão em casa, Senhor, que o Senhor venha operar através das mãos deles, operando milagres, maravilhas e curas agora. Oh, meu irmão, minha irmã, você vai colocar suas mãos agora, aonde você está sentindo uma dor, ou no seu coração, ou se não, coloque no alto da sua cabeça agora, porque através das suas mãos agora, você vai usar o poder de Deus, e vai exigir a saída do mal. Diga assim: Senhor Jesus, passa agora com teu poder, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Eu te peço, Jesus, vem com teu fogo, queimando todo o mal,
toda maldição, em nome de Jesus. Diga: mal, saia, vai embora, agora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Você vai falar o mal, você vai se dirigir ao problema. Seja dor de cabeça, diga: sai dor de cabeça, sai enxaqueca, vai saindo agora a pressão, a opressão, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, do medo. Eu digo agora: sai esta dor na barriga, dor do estômago. Eu digo agora: vai saindo esse mal que está agindo na vesícula, nos rins, no fígado. Eu estou mandando você sair, eu estou ordenando a tua saída. Aonde houver um demônio, eu te chamo amarrado aqui agora, demônio, e eu digo agora: pula para fora, você não vai ficar. Eu te resisto agora, eu ordeno agora e digo: sai. É o mal chamado câncer. Eu digo: caia por terra o câncer, caia por terra agora todo mal, seja uma virose, seja um problema na coluna, é o bico de papagaio, a hérnia de disco. Eu estou mandando agora você sair. É você, demônio, que fica perturbando a cabeça desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu ordeno agora, eu exijo: pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, pega toda a tua maldição, pega toda a tua perturbação. É você, demônio, que usa alguém para perseguir essa pessoa. Eu digo agora: sai, sai doença, sai mal, sai miséria, sai fracasso, sai derrota, sai vício. Vai saindo agora os pensamentos negativos, o pensamento de derrota. Sai da vida financeira. É você, demônio, que amarrou a vida financeira dessa pessoa, amarrou a vida profissional. Manda embora agora, diga: sai. Diga para ele: solte o meu dinheiro, solte o dinheiro dela, solte aquela causa, solte aquele contrato, solte essa família. É você, demônio, que se esconde naquele quarto, é você, demônio, que se esconde naquela cama. Eu te expulso agora, eu te amaldiçoo, demônio. Digo: sai, seja quebrada, anulado o trabalho, o catimbó, o feitiço que foi feito para destruir esta família. Eu digo agora: todo mal, diga assim: todo mal, diga todo mal, diga: sai. Passe a mão no corpo e diga: sai. Passe a mão na cabeça e diga: sai. Sai e sai, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Levante suas mãos para o alto agora, respire fundo. Jesus Cristo te dá saúde. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Corpo, fique curado. Você de casa agora, seja curada. Seja curada agora. O caroço está caindo por terra. O câncer, o mal, as dores estão caindo por terra agora. O problema na visão, audição, o ouvido tapado, eu determino agora: efatá, abre-te agora em nome de Jesus. Anda agora, você em casa, ande, levanta agora. Deus é contigo. Essa virose caia por terra, essa diarreia caia por terra agora, em nome de Jesus. Caia por terra agora todo mal. Jesus Cristo te dá saúde. E você diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha vitória, tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Pode aplaudir ele bem forte. Glória a Deus. Pode sentar, deixa eu falar com os irmãos que nos acompanham aqui rapidinho. E deixa eu falar rápido com os nossos irmãos. Você que está nos acompanhando hoje, sexta-feira, já tivemos aqui, esse daqui é o nosso terceiro culto, mas ainda temos mais um, quatro cultos nós estamos fazendo aqui toda sexta-feira, e você é o nosso convidado especial. Mas eu quero fazer um convite para você agora, domingo agora, 7 da manhã, às 9h30, às 15h, às 18 horas, você não pode faltar. Nós mandamos o mal embora, mas é importante você se encher. Domingo é para você se encher da presença de Deus, se encher do Espírito Santo. Então vem estar conosco. Eu vou ter uma palavra poderosa que eu vou compartilhar com você nesse domingo, então você não pode perder. Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 4141, é o lugar da bênção. Estou aguardando por você em nome de Jesus. Você aqui de perto, das cidades vizinhas, vem estar conosco aqui. E você que está de longe, outro país, outro lugar, não perca o nosso culto. Quando for às 18 horas, 18h30, nós vamos estar postando aí para você estar assistindo. Mas se você tem condições de estar na igreja, não faça como Pedro, seguir Jesus de longe. Então você tem que seguir Jesus de perto, tem que estar na casa de Deus para tomar posse da sua vitória. Amém? Deus abençoe, fique na paz de Cristo. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Pode